Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Aquele que há de vir virá e não tardará. Nós temos vivido desafios? Sim. Mas eu acredito que vem aí um ano de surpresas. Um ano onde nós vamos, com certeza, viver coisas extraordinárias a partir de ações que vamos tomar. É o ano das surpresas. Você vai ver isso no final. E o propósito de falar surpresa, eu confesso que quando eu tive que lidar com essa palavra, não sabia direito como eu iria aplicá-la no contexto do ano. Mas depois eu comecei a entender com algumas experiências que nós vamos viver certamente este ano, talvez mais do que vivemos em todos os outros, no que diz respeito a resultados. Deus vai nos surpreender. E o mais importante, as pessoas vão se surpreender com a mudança que vai acontecer na nossa vida. Olhar para você e falar: quem é você? Quem está aí? Seu filho tem que olhar e diz: caramba, esse é meu pai, é minha mãe. Seu patrão tem que olhar para você e diz: cara, o que aconteceu? Você está me surpreendendo. Eu queria que você pegasse isso e colocasse no seu coração um ano de surpresas, porque às vezes queremos apenas que nós sejamos surpreendidos pelo que Deus vai fazer. Mas eu queria que você tivesse um entendimento de que a sua vida, ela está querendo que você também a surpreenda, que você faça por ela coisas que nunca fez, para que você possa provar coisas que nunca provou. Eu quero só fazer uma reflexão com vocês, e eu queria falar sobre 7 coisas, rapidinho, que não podem faltar na sua vida. Eu entendo que se essas 7 coisas forem aplicadas na sua vida, nesse ano que vai vir, porque não há resultado novo sem mudança de posicionamento. É meio filosófico, mas diz que a vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só você mudar o que você está gritando. Se você muda o que você faz, inevitavelmente é só uma questão de tempo até mudar o que você recebe. É que às vezes nós temos um procedimento ruim ao longo de um tempo grande, e quando vamos consertar, queremos que isso se desfaça em uma semana, em um mês, e espera que tudo que você fez de inadequado seja apagado com apenas uma decisão. Não é assim que funciona. A vida não é desse jeito. Se você não gosta do que está colhendo, o que você colhe hoje é resultado do que você plantou ontem. Na maioria das vezes, a nível de regra. Existem exceções, mas a nível de regra, a vida te devolve o que você manda para ela. É quase como um bumerangue, voltando na sua direção. Então, se você esse ano se posicionar dessa forma, eu tenho certeza de que o que você vai receber vai ser bem diferente do que você recebeu até hoje. A primeira coisa que não pode faltar na sua vida é leitura bíblica. Josué capítulo 1, verso 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que está nela escrito. Presta atenção, o texto bíblico está dizendo: não aparte da tua boca o livro desta lei. É verdade, mas além de ler a Bíblia, depois ela diz: e medita naquilo que você leu.
Depois que você leu, avalie aquilo que você leu, transporte para dentro de você. E o terceiro ponto, tenha cuidado de colocar em prática tudo aquilo que está escrito e que você meditou. Conhecer a Bíblia por si só não muda a vida de ninguém. O texto diz: leia, medite e aplique, porque o restante do versículo 8 é extraordinário para o futuro de quem lê, medita e aplica, porque diz assim o futuro: então, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Quando é que o teu caminho prospera? Quando é que a tua vida começa a se tornar uma vida, prudente, de prudência, onde decisões, nunca são tomadas em períodos festivos de muita alegria, em períodos de dor e de muita tristeza. Quando é que o equilíbrio chega, que a prosperidade chega para você? Quando você tem na sua mente, no seu coração, a palavra de Deus. Então a Bíblia tem que fazer parte do seu cotidiano de leitura. Eu não vou perguntar quem lê, mas eu vou falar para você: você quer mudar a sua vida? Leia a Bíblia. É comprovado que quem lê a Bíblia, olha, é comprovado com pesquisa, tem menos problema com pornografia, tem menos problema com fofoca. Você pensa que ler a Bíblia é fácil? Não, há uma pressão espiritual, pois se ela traz bênção para a sua vida, inevitavelmente alguém vai fazer força para que você não leia. Então, se você quer que a sua vida mude, leia a Bíblia. Segunda coisa, se você quer que sua vida ande, tenha bons conselhos. Provérbios 11:14: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Mas como é que eu vou pedir conselho? Você tem que pedir bons, não é pedir conselho. Tu tem que ter bons conselheiros. Pega essas pessoas mais idosas, tenha bons conselheiros, gente que pode te dar bons conselhos, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área emocional, seja no casamento, na criação de filhos. Se você não tem bons conselheiros, a Bíblia diz: não havendo sábios conselhos. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo tudo. O ser humano é um dos seres mais, deixa eu colocar a palavra débil, débil quando nasce, para se tornar possivelmente o mais sábio quando morre. Por que tudo isso? Porque ele é capaz de aprender. A Bíblia diz que com bons conselhos, nós vamos andar em segurança, porque muitas vezes vamos nos utilizar da experiência de outras pessoas. Se você não tem bons conselheiros, querido, talvez você vive o que vive porque você anda com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de pessoas. Está na hora de você mudar. Se você não quiser mudar, não tem como mudar a sua vida. E aí, o terceiro, não apenas bons conselhos, porque tem gente que me aconselha, mas eu não posso andar com elas, porque pessoas moram em outro estado, são pessoas com nível de agenda e com uma realidade muitas vezes totalmente diferente da minha. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Tu tem que ter boas companhias. E onde é que elas estão? Espalhadas por aí, o dia inteiro e todo dia, tentando entrar na sua vida. Todo dia o diabo está mandando gente para entrar na sua vida. E todo dia Deus está mandando gente para entrar na sua vida. Todo santo dia. E a sua responsabilidade discernir quem é para a sua vida e quem não é. É assim que funciona. Então como é que a sua vida vai mudar se os conselhos, as pessoas que te influenciam, não mudam? Como é que vai mudar se princípios bíblicos de vitória, que a Bíblia diz que tornarão você próspero, não fazem parte do seu dia a dia? E se suas companhias
não são boas. Quarta coisa, tenha propósito. O que você quer fazer? Qual é o seu propósito para 2000? Viva um tempo de cada vez. Tem coisas que tem que ser de curto prazo, tem coisas que tem que ser de médio prazo e tem coisas que são de longo prazo. Então vamos lá, beleza. O que eu tenho para fazer de curto prazo? Bom, de curto prazo eu tenho que trocar meu carro porque está ruim demais da conta. Beleza. Então tá certo, eu vou fazer isso nos próximos 6 meses. Eu posso dizer que é um prazo curto. Bom, tá certo. Bom, eu vou fazer uma reforma na minha casa. E ela vai durar quanto tempo? Bom, eu preciso fazer uma ampliação e alguma coisa, ela vai levar 2 anos. Beleza. Eu preciso me formar. Eu quero ser médico. Então eu tenho um investimento de longo prazo. Ou como pagar uma casa própria. Qual é o seu propósito? Uma vida sem propósito não vai a lugar nenhum. Qual é o seu propósito de curto prazo? Seu propósito de médio prazo e seu propósito de longo prazo. Estabeleça isso. E você vai ver que quando nós migrarmos, você vai se surpreender e dizer: o meu de curto prazo eu alcancei, o meu de médio prazo está em andamento, e o meu de longo prazo eu já estou aí com 10% nesse primeiro ano. E louvado seja Deus. É importante nós entendermos e amadurecermos isso. Mas para isso, nós vamos entender que se você quer viver propósito, tem que aplicar processos. E para que você entenda isso, alguém vai ter que te convencer. E esse não sou eu. Eu não consigo te convencer. Eu consigo te influenciar para mudar a sua vida aqui na terra. Mas isso é muito pouco para nós. Nós queremos que você mude aqui e ainda entre no reino de Deus. E é assim que funciona. Quando nós olhamos para essa estrutura, o que nós vemos? Que para isso, você vai precisar da sexta coisa: força. Força para entender que um propósito, vamos lá, qual era o propósito de Deus para José? Bom, eu vou levá-lo para o Egito. Qual era o propósito de José para si mesmo? Eu vou me tornar grande, vou chegar onde meus irmãos não chegaram, eu vou fazer o que eles não fizeram. Mas para isso, o que eu vou fazer? Eu tenho que caminhar num processo. E que processo é esse? Ser vendido pelas pessoas que deveriam me amar. E aí? Aí eu vou ter que enfrentar a próxima fase do processo, que é ser acusado de algo que eu fui inocente. E agora? Agora eu vou ser esquecido por aquela pessoa que eu beneficiei. E agora? Agora eu vou ter de volta na minha frente, tendo todo o poder para esmagar o meu passado, que são meus irmãos, e eu vou perdoá-lo. O que é isso? Isso é força. É o grande desafio. Nós vamos precisar ser fortes, sim. Lutarmos. Se você não tiver força, você não vai. E por último, fé. Para entender que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Aquele que há de vir virá e não tardará. Nós temos vivido desafios? Sim. Mas eu acredito que vem aí um ano de surpresas. Um ano onde nós vamos, com certeza, viver coisas extraordinárias a partir de ações que vamos tomar. Pare de achar que com esse tipo de influência que você tem, alguma coisa vai mudar. Pare de achar que com esse tipo de gente que você anda, as coisas vão mudar. Pare de achar que sem estabelecer um propósito, as coisas vão andar. Pare de acreditar que se você não cumprir um processo, as coisas vão andar. Pare de pensar que se você não tiver força para ir até o fim, o desafio é muito grande para todos nós. Mas nós vamos vencer, meu irmão. Eu falei, eu vou, porque Deus é minha força, é meu refúgio, é minha fortaleza, é meu socorro. Porque se o inimigo é ruim, nós somos pior que ele. Entendeu? É isso aí, meu irmão.
Você tem que sair daqui o melhor marido, melhor. Você vai ser o melhor marido, o melhor filho, o melhor profissional, o melhor crente, o melhor adorador, o melhor músico, o melhor pregador. Não aceite nada que não seja o melhor. Qual é a empresa? Melhor, é a sua. Qual é o melhor serviço prestado? É o seu. É o seu. Porque você vai fazer o melhor.